moda, tendência, estilo, a questão do veludo, personalidade. No vídeo de hoje nós vamos falar dos 5 estilos de interiores mais comuns no Brasil. Lembrando que estilo, no nosso caso, o uso da palavra está no sentido de conjunto de características que distinguem uma obra da outra. Ou seja, vamos falar da arquitetura de interior. O 5º estilo mais comum é o estilo retrô. O retrô, nesse caso, a palavra retrô, ela diz respeito a uma década passada. E no nosso caso, vamos usar o retrô como a década de 60, 70 e 80. Então, eu digo estilo retrô, eu estou puxando essas referências dessas décadas passadas. O estilo retrô se destaca justamente pelos móveis bastante coloridos e pelos eletrodomésticos com aquele design que foi feito no começo da época da Revolução Industrial, quando surgiram os primeiros eletrodomésticos, e eles tinham uma característica bem legal, e essa imagética que a gente tem desses eletrodomésticos é justamente um dos trunfos aí que compõe esse estilo retrô. Um bom exemplo de eletrodoméstico famoso que tem essa pegada retrô é a SMEG. A SMEG é uma marca muito famosa de eletrodomésticos que dedicou uma linha inteira só para esse estilo retrô. A curiosidade é que você não precisa necessariamente ter o estilo empregado no corpo daquele produto eletrodoméstico, por exemplo. Ele pode simplesmente ser colorido e essa cor já dá uma pegada retrô. O 4º estilo mais comum é o estilo rústico, que faz referência também a um estilo passado, mas não necessariamente é retrô. O estilo rústico, na verdade, a palavra rústica, ela pode ser empregada normalmente sem estar atrelada a esse estilo. O rústico é quando o material ele é pouco trabalhado, ele é pouco polido, ele é pouco lustrado. Então, um exemplo que não tem muito a ver, mas que vai dar para entender, é o porcelanato. Você pode ter um porcelanato polido, você pode ter um porcelanato rústico. Ele não vai ser tão trabalhado. E assim a gente transfere para a materialidade do estilo. Você vai fazer uma casa onde vai ter madeira, o telhado vai ser provavelmente aparente. Então você volta para o rústico no sentido de mais simples, a forma mais simples de se trabalhar aquele material. Ele é um estilo tão popular porque ele faz referência à casa histórica brasileira que veio evoluindo com o passar do tempo, de uma casa que tinha o telhadinho colonial, e essas referências que a gente busca da casa brasileira lá dos anos 20 hoje também ajudam a compor justamente pela simplicidade, mas não se torna retrô justamente por isso, né? Não é uma cópia da casa brasileira dos anos 20, é uma releitura do estilo de se fazer uma arquitetura vernacular. Exatamente, assoalho de madeira, o teto aparente com peças maiores e mais brutas do que a gente compraria normalmente se fosse comprar uma peça de telhado comum, por exemplo. O 3º estilo mais comum é um estilo preferido pelos clientes nos escritórios de arquitetura por todo o Brasil, que eles chegam pra gente pedindo um projeto clean. O que é clean, Brasil? Gente, clean é claro, é limpo, é leve. Clean é quando a pessoa não quer uma poluição visual naquele projeto. Então você tem poucas coisas, né, poucos elementos decorativos ou um elemento ou outro chave, mas o clean normalmente tende a ser minimalista, poucos móveis e pouca coisa vista. Um dos destaques desse estilo é justamente o trabalho do vazio. A gente, enquanto arquiteto, começa a pensar também no espaço vazio. Mesmo que isso fique imperceptível para o cliente, porque ele vai ver a sala, existe um equilíbrio e uma proporção que a gente tenta encontrar entre os móveis que estão naquele ambiente e os espaços vazios que estão no redor daquilo. A gente vem de uma arquitetura tradicional brasileira onde as pessoas estavam acostumadas a colocar adornos em todos os lugares, vários enfeites, e nessa arquitetura clean, a gente elimina tudo isso, coloca bastante espaço vazio, pinta a maioria das coisas de branco, bege, e essa tonalidade cria uma arquitetura muito agradável ao olhar e que descansa. Gente, mas não fica meio no hospital? Então, essa é a questão. Para não dar esse efeito de hospital vazio, a gente precisa contratar um profissional da área e trabalhar os cheios e vazios no sentido de volume. A volumetria ela é muito importante nesse projeto.
O segundo estilo mais comum que a gente encontra no Brasil é um estilo clássico de arquitetura que foi muito importante no Brasil, que foi o período do modernismo, e a gente chama de estilo modernista. O modernismo foi um período da arte da arquitetura brasileira que aconteceu entre os anos 40 e os anos 70 e que pregava justamente o paradoxo entre forma e função. Dentro desse estilo, a arquitetura ela precisa existir para ter uma forma e ela também precisa ter uma função que justifique essa forma. E a gente vê isso introduzido também na arquitetura de interiores. Exatamente. Se você reparar, os estilos que a gente está apresentando hoje, todos têm um pouquinho a ver com a era moderna, só que eles têm características diferentes. Então, falando de estilo moderno da arquitetura de interiores, nós estamos fazendo referência às linhas retas, aos armários onde você guarda tudo, ou seja, a despensa ela é fechada, a bagunça ela é escondida, né? A bagunça ela é escondida. Então você vai ver que no estilo moderno ele tem uma pegada de clean, mas ele não é tão vazio. O que a gente costuma ouvir muito quando o cliente chega e pede um projeto e que ele tem uma noção de moderno sem saber que tem esse nome, ele diz: não, porque eu quero uma casa muito linda, mas eu não quero aquela casa que parece showroom de loja ou que parece mostruário de loja. Exatamente, o moderno ele tem essa cara de mostruário de loja, tipo a casa perfeita, tudo guardadinho, tudo certinho, a bagunça escondida. A curiosidade desse período é que enquanto o modernismo acontecia, as marcenarias do Brasil estavam desenvolvendo os móveis planejados. Então a gente vê em muitos ambientes que fazem essa referência ao estilo moderno, os móveis planejados, justamente porque a questão do planejar está atrelada aí à parte da função na arquitetura. O último estilo mais comum no Brasil, ainda não podemos considerar estilo porque ele vem de tudo que tem acontecido de mais recente na arquitetura de interiores, que é o estilo contemporâneo. E novamente a gente vem evoluindo naquela mesma imagem da linha reta. O contemporâneo é o moderno, só que agora com uma cara nova. No modernismo, a gente tentava pensar num ser humano padrão e criar as casas para esse ser humano padrão, perfeito, com as medidas lá, e equacionar uma arquitetura que funcionasse para todo mundo. E essa releitura contemporânea, pós-modernista, ela busca justamente o oposto disso, é atender a necessidade da pessoa, entender a personalidade dela e projetar um espaço que se adeque à pessoa e represente, por meio do interior, o estilo dela e o estilo de vida dela também. Desce quadro, desce decoração, desce os vidrinhos, bota aí objetos, design, todos os lugares, cores. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Esse estilo, ele vai transitar ao longo do passar do tempo, correto? Porque o contemporâneo é sempre o que está acontecendo agora. Exatamente. Sim. Então daqui a 20 anos o contemporâneo vai ser uma outra coisa. Sim. Sim. Nós chamamos de contemporâneo aqui o estilo que vem evoluindo do moderno. É claro que contemporâneo é a época que nós estamos. Nós estamos na época contemporânea. Então, dentro da nossa época tem diversos estilos. E a que a gente chamou de contemporânea, dentro do contemporâneo, ela é uma evolução do modernismo, mas cada característica, cada grupo social que desenvolve uma dinâmica interna de morar vai gerar um estilo. Para você que gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. A gente vem aqui no canal Arquivates com a missão de expor o conhecimento de arquitetura para todo mundo que às vezes não entende, acha que a arquitetura está lá super distante e não é nada disso. A gente está aqui para descomplicar isso. Então, o seu inscrição, menina, é muito importante, entendeu? Contrate um arquiteto. É um conjunto de características que distinguem uma obra da outra. Conjunto de características que distinguem uma obra da outra. Da outra? A obra? Conjunto de características que distinguem uma obra da outra. Para de repetir comigo! Conjunto de características que distinguem uma obra da outra. Vai!